bacana, me dá uma vida segura, me dá uma sociedade bacana, eu vou conviver com pessoas saudáveis e tal, vou seguir por esse caminho. Mas convertida é diferente, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu quero só insistir nisso. Você e eu decidimos crer na palavra de Deus e ninguém pode tirar isso de nós. Amém, queridos? E cremos, porque somos livres para fazê-lo. E cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Agora, quando Deus disse, lá em Gênesis 1, abra lá, Gênesis 1, 3, o mundo não foi criado pela palavra de Deus? Olha a palavra sendo liberada aí agora. Gênesis 1, 3, o que a Bíblia diz? Disse Deus. É a palavra sendo liberada. O que Deus disse? Haja luz. Big Bang. Pronto. Está aí a ciência explicando. Qual o problema? Meu irmão, se a palavra de Deus liberada criou o Big Bang, glória a Deus por isso. Que Big Bang para lá e Big Bang, pode Big Bang para o lado que você quiser, mas que foi a palavra de Deus, foi. Agora, se a ciência quiser provar que foi o Big Bang, que foi uma explosão, eu não sei, eu sei de uma coisa, o meu Deus é o Todo-Poderoso, e quando Ele diz, assim como Ele diz, acontece, porque nenhuma palavra que sai da boca dEle volta vazia. Assim está escrito. E Deus disse, haja luz. Versículo número 6. Depois, o que aconteceu? Disse Deus, é a palavra. Haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Versículo de número 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Versículo de número 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Versículo de número 24. E disse Deus, produz a terra seres viventes de acordo com as suas espécies. E depois o versículo de número 26. E disse Deus, o mundo e tudo que nele existe foi criado pela palavra de Deus. Está escrito. Evangelho de João, capítulo número 1. Ô, gente, é bom demais quando você pode crer sem nenhuma imposição. Você não acha, não? Imagina você ser um crente ameaçado de ir para o inferno. Já pensou coisa horrorosa você viver assim? Imagina você vivendo o seguinte: olha, seja crente, senão você vai para o inferno. O lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde há pranto, ranger de dentes, onde a dor nunca cessa. É um negócio. Meu filho, fica o crente toda hora. Quem já queimou? Quem já teve a oportunidade aqui de ser queimado, passar por uma queimadura? Você queimou ou não? Você queimou? Dói demais, não dói? Hein, gente? Dói muito. Quem já queimou um pouco mais assim, de descascar, assim, de dar aquela bolha? Você queimou? As mulheres são mais suscetíveis às vezes, por causa de cozinha, essas coisas, não é verdade? Mas dói, não dói? Imagina a dor na alma, que é a segunda morte, que segundo a Bíblia é o lago que arde com fogo e enxofre, onde a dor nunca cessa, onde o tormento é eterno. Eu pergunto a você, diante desta verdade bíblica, não tem nada melhor do que ser crente, tem? Hein, irmãos? Eu entrego a vida, eu entrego tudo, eu entrego qualquer coisa. Senhor, tudo é teu, Jesus, só não deixa eu ir para lá. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se você e eu fizermos esta entrega, para não irmos para o inferno, vamos ser surpreendidos, porque Jesus não veio nos libertar do inferno. Jesus veio libertar-nos da causa que condena-nos ao inferno, que é o pecado. Se a pregação for dirigida para o fruto, para a consequência, e não para a raiz, para a causa, nós teremos problemas lá na frente.
porque seremos convencidos a não ir para o inferno em troca de oferecer a nossa vida a Jesus. Mas se nós tivermos a consciência de que o pecado nos escraviza e nos condena ao inferno, e que Jesus Cristo veio para libertar-nos do pecado, nós seremos convertidos por Ele, pelo poder da palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo, e assim, por causa da conversão e da nova vida, nós estaremos livres do pecado, e uma vez livres do pecado, estaremos livres da condenação. João 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Algumas traduções dizem: no princípio era o verbo, a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Lembram-se que todas as vezes, para que algo fosse criado, a expressão que a Bíblia diz: e disse Deus. O que criou todas as coisas foi a palavra. Pela fé entendemos que os mundos e tudo que existe foram criados pela palavra. E diz a Bíblia que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Veja o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Versículo número 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estavam os três lá no início. Por isso que quando Deus cria o homem, ele diz assim: façamos o homem. Ele não diz: eu vou fazer, mas ele diz: façamos o homem, porque ele está em comunhão com o Filho e com o Espírito, e todos nós, e todas as coisas, e tudo que existe, foi criado por ele, por intermédio dele, por meio dele e para ele, e hoje você e eu, por causa dele, decidimos e podemos crer na palavra de Deus, e podemos viver pela fé. Isso é maravilhoso, não é não? Você não precisa de viver por medo, você não precisa de viver por coação. Escute, eu vou